Meus irmãos e irmãs, muito boa tarde, a graça e a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria poder compartilhar com os irmãos e irmãs, a palavra de Deus nesta tarde. Opa, chegou algo muito importante. O senhor já quer uma? Deixa aqui, fácil. Quase não cabe. No limite. Vou segurar aqui. O assunto que nós vamos tratar nas duas palestras, nas duas mensagens dessa tarde, é sobre o cânon das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. E, obviamente, eu até fico um pouco surpreso do interesse dos irmãos nessa área, porque é um assunto técnico, é um assunto avançado, não é um assunto simples. Nós vamos ter que tratar de alguns aspectos bem complexos aqui nessa tarde, e para isso eu vou precisar de duas coisas dos irmãos aí, três na verdade. A primeira é muita oração para ninguém dormir, cair no sono ou algo assim. Muita atenção também, portanto, e se puderem ficar mais para frente, porque, como vocês estão percebendo, eu fiz muitos slides para usar hoje à tarde, e esses slides, eles são assim, depois da terceira fila ninguém mais consegue ler. Então, se você quiser acompanhar, você vai ter que sentar mais para frente, senão você realmente, lá do fundo, não vai conseguir enxergar, porque esse título está grande, os demais são bem pequenininhos. Nós vamos começar lendo a passagem base para toda essa exposição, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Então vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 3, 14 a 17. Enquanto você acha o texto aí, aproveito também para agradecer ao pastor Renan, os pastores auxiliares e conselho, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia, falando sobre esse assunto. A palavra diz assim: tu porém, eu vou ler aqui na versão revista atualizada. Tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, até aí a palavra de Deus. Hoje eu não vou expor essa passagem, farei isso amanhã cedo, se Deus permitir. Contudo, nós temos aqui uma menção direta à Escritura inspirada, toda Escritura inspirada. E nós precisamos entender então exatamente como que essa Escritura, essa Bíblia chegou até nós, como que ela chegou até as nossas mãos. E já algumas perguntas precisam ser respondidas. Primeiro, quem determinou o número exato de livros que temos hoje aí na nossa Bíblia? Quem decidiu isso? Quando? Em que momento? Nós herdamos um texto, nós herdamos uma Bíblia, mas nem sempre nos perguntamos: quem decidiu? Tinha outras opções? Ou só essas? Alguns desses livros aqui sofreram algum tipo de assédio durante o processo de formação. Por exemplo, que garantia existe de que nós, os protestantes, é que estamos certos em termos 66 livros na Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento? Por que não está certa a posição católica de ter 46 livros e mais alguns acréscimos? 46 livros lá no Antigo Testamento, portanto 7 livros a mais. Quem decidiu isso? No caso do Novo Testamento, não há aí nenhuma discrepância entre católicos e protestantes, Ambos os grupos aceitam 27 livros. Mas por que só 27? Se existem centenas de outros livros antigos, escritos próximos ao período em que esses aceitos foram escritos, na mesma língua, contendo inclusive algumas descrições parecidas, por que não eles?
Por que só esses? São perguntas que certamente você já deve ter ouvido por aí. E se você está em uma universidade, ou se você está em algum lugar de debate nesse sentido, em geral as pessoas querem entender, né? Então, nós tentaremos responder essas perguntas nessas 2 palestras. Na verdade, serão 4 palestras. 2 agora e 2 depois. Eu condensarei, é claro, para que nessa 1h30 eu consiga falar. Então, primeiramente eu vou falar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. E ainda nessa parte eu vou falar sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento. E aqui é o problema, né? Sabemos, porque é aqui que entra a discussão sobre os apócrifos, se eles são ou não válidos. E da mesma maneira depois, na segunda palestra, que já será a terceira, depois do intervalo, eu falarei sobre a formação do cânon do Novo Testamento e também sobre a extensão do cânon do Novo Testamento. Por si só, a primeira parte tende a ser um pouco mais longa, talvez eu até ultrapasse um pouquinho aqui o tempo designado. Mas aí eu compenso na segunda parte, tá? E não vou diminuir, falo mais ainda na segunda parte. Não, eu diminuo na segunda parte porque o assunto em relação ao Novo Testamento é menos complexo do que o assunto, nesse caso, em relação ao Antigo Testamento. Vocês verão por quê. Mas vamos então estabelecer alguns princípios fundamentais. São os fundamentos dessa discussão toda. Já para dar o norte, para entender a partir do que nós partimos quando tentamos falar sobre cânon. Então, a primeira verdade que nós estabelecemos, e que isso vai ficar clara, né? Essa ideia vai ficar clara mais para frente, é que um livro só é canônico se for inspirado, e não vice-versa. Parece uma questão meramente semântica, mas não. É uma questão determinante. Não é a canonicidade, não é a canonização que determina a canonicidade. É a canonicidade que determina a canonização. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que descobrir quais livros são inspirados e quais não são. Não compete aos homens, não compete à igreja determinar isso. Só compete à igreja descobrir. Descobrir quais são os livros inspirados por Deus e quais não são. Essa é a única tarefa que pertence à igreja. Tudo mais é tarefa de Deus. Mesmo nessa tarefa da igreja de descobrir quais são os livros inspirados, temos que confiar na providência, óbvio, né? O Espírito de Deus continua agindo e guiando e iluminando o seu povo. Então a inspiração, e o que é a inspiração? É a característica fundamental de um determinado livro, através da qual nós dizemos, aqui está um livro inspirado. O que é um livro inspirado? É um livro, como Paulo acabou de dizer aqui na segunda carta a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Veja que interessante, Paulo não disse assim, Isaías foi inspirado por Deus. Paulo não disse, Jeremias foi inspirado por Deus. Nem ele diz, eu sou inspirado por Deus. Não. Ele diz, o texto, a escrita, a escritura, as sagradas letras, é o texto que é inspirado. Mas então está errado dizer que Isaías foi inspirado pelo Espírito Santo para registrar o seu livro? De certo modo é. Eu não quero ser radical, dizer, você está cometendo uma heresia se você vai falar isso. Mas de certo modo está errado sim. Porque não é que Isaías foi inspirado. Isaías foi um instrumento de Deus. O Espírito Santo o usou. Mas é o produto dele que é inspirado.
é o que ele produziu, é o seu texto, é o seu escrito, e somente aquele. Se Paulo fosse um autor inspirado, qualquer coisa que ele escrevesse seria o quê? Palavra de Deus. Será que um dia Paulo lá em Éfeso, nos seus 3 anos que ele esteve lá trabalhando e num período fazendo tendas porque não havia recursos financeiros para ele sobreviver e seus companheiros, né? Será que um dia ele não escreveu um bilhete para Timóteo? Timóteo, vai até o mercado central e compra para mim um punhado de pregos, uns vergalhões e um pouco de lona e um pouco... Isso seria inspirado? Se nós descobríssemos esse texto de Paulo, um bilhete de Paulo para o seu ajudante Timóteo, fazer umas compras no mercado de Éfeso, pode ter existido tal texto, não pode? Pode ter existido. Já imaginou nós descobrirmos isso? Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso para Timóteo. Gente, 3ª carta de Paulo a Timóteo. Não, nunca colocaríamos isso na Bíblia. Não, nunca. Porque não é que Paulo era um autor inspirado. Paulo era um servo de Deus, que foi utilizado por Deus para, em determinados momentos pontuais da sua vida, registrar revelação de Deus. Porque a inspiração é o registro da revelação de Deus. E claro que ao fazer isso é em si mesma a revelação, porque você não pode desconectar uma coisa da outra. Mas só aconteceu em momentos pontuais. Por isso Paulo fala, e aliás, Paulo não diz exatamente toda a escritura é inspirada. A palavra grega é o contrário de inspirar. O que é inspirar? Inspirar é puxar o ar para dentro, faz assim, ó. Inspirou. E o que é soprar o ar? Quando você solta. Isso é expirar. O termo que Paulo usa aqui é expirar. Na verdade ele fala assim, toda a escritura é soprada por Deus, expirada por Deus. Ela sai de Deus. É o sopro de Deus, que então passou pelos instrumentos humanos, Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo, Pedro, João, Judas, através deles, e foi ao texto, e chegou ao produto final, o texto. É o texto que é inspirado, portanto, expirado. Divinamente soprado, o texto, não o autor. Mas qual é o papel do autor? Qual foi o papel de Paulo, de João, de Isaías, de Moisés? Será que eles foram um tipo assim de... Já viu aquela teoria da psicografia espírita? O sujeito fica possuído da entidade, ele fecha o olho e escreve lá de olho fechado o que o Espírito está falando. Ele é nesse sentido, ele é só um canal do Espírito. Não é o que o humano está escrevendo, é só o que a entidade supostamente, né, está produzindo. Ela está só usando o cara, só o braço do cara, só a mão do cara. Será que as escrituras foram psicografadas? Não. Elas foram divinamente sopradas, mas passaram pelos autores humanos e adquiriram todas as capacidades e virtudes e dificuldades também dos autores humanos. Por isso nós dizemos, inspiração é orgânica. O que quer dizer inspiração orgânica? Quer dizer que Deus não usou robôs para registrar o que ele estava dizendo. Não é um ditado. Deus não disse assim, Isaías, sente aí e escreva, no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono. Eu vi, o que o Senhor falou mesmo, repete aí a última palavra.
não é ditado. Então como é que pode não ser um ditado, não ser mecânica, não ser psicografada e ainda assim ser orgânica, ou seja, ter a participação humana? A melhor ilustração que eu já ouvi sobre isso vem desde os dias de Calvino, foi popularizada por Benjamin Warfield, um grande teólogo americano, né? Da Old Princeton, da velha escola de Princeton, nos Estados Unidos, século XIX. Ele disse: quando você vai dentro de uma igreja e você olha para os vidros coloridos, não é o caso aqui, né? Nós estamos numa tenda, mas se tivéssemos vidros, vitrais, aqueles vidros coloridos, o que acontece? O sol, a luz do sol, ela passa pelos vidros. Quando ela passa pelos vidros, ela adquire os tons dos vidros. Ela fica azulada, ela fica esverdeada, ela fica amarelada, ela fica avermelhada, de acordo com a cor do vidro. Então quer dizer que a luz azul nasce do vidro porque ele é azul? A luz é do vidro? Não, a luz é do sol. Se não tiver sol, não tem luz. É o sol que produz a luz, mas passa pelo vidro e adquire o tom do vidro, e aí você vê a cor. Portanto, a palavra não é de Isaías, não é de Jeremias, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de João, é do Espírito Santo. Mas essa luz, essa palavra veio e passou pelos homens e adquiriu suas habilidades intelectuais, emocionais, as suas capacidades literárias ou não. Ela não criou novas capacidades literárias. Por isso, quando você lê Isaías, você percebe uma fina capacidade literária poética. Jó, nem se fale. Mas quando você lê Amós, você vê uma literatura extremamente primitiva, né? Truncada, porque ele próprio disse que ele era um boiadeiro. Quando você vê Paulo, você vê uma mente retórica. Quando você vê João, você vê uma mente circular, sempre dando volta. Quando você lê Pedro, aí você se lasca, porque você não consegue identificar. Quando você lê Pedro, você lê a primeira carta, e depois você lê a segunda carta, e você diz: não entendo mais nada, não sei mais nada. Por quê? Que elas são totalmente diferentes uma da outra, em termos literários. Aí você diz, ou aqui, né, nós temos o primeiro Pedro e o segundo Pedro, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, alguma coisa aconteceu, eu vou tentar falar sobre isso num certo momento, mas permanece, né, o princípio fundamental de que Deus usou autores com todos os seus recursos e capacidades, e tudo isso foi para o texto, ou não, se eles não tinham. De modo que nós temos aqui um texto que nós podemos dizer que ele é 100% palavra de Deus, mas também é 100% palavra dos homens. Não devíamos nos assustar com isso. Sabe por que não? Porque isso é um paradoxo. Eu sei, é um paradoxo. Mas tem mais alguns, não é o único. Tem mais alguns paradoxos por aí que nós temos que aceitar. Aliás, quem é Jesus? Não é a palavra? Não é Ele mesmo a palavra de Deus? É. E o que é Jesus? Quem é Jesus? Totalmente Deus. Só? Totalmente homem. Espera aí, como é que é isso então? 50% Deus e 50% homem? É isso que Jesus é? 50% Deus, 50% homem? Não. Não. Totalmente Deus, totalmente homem. E aí? Encaixa? Então tá, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não, ele não é 200%. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. Do mesmo modo, a Escritura é totalmente palavra de Deus e totalmente palavra de homens. Isso não diminui em nada a sua importância, mas nos ajuda a entendê-la.
o porquê é que Deus condescendeu em falar na nossa língua. E vejam, o simples fato de Deus falar conosco, que isso é revelação. Do contrário, nós não conheceríamos nada dele. Ele sempre seria o totalmente outro, o abscôndidos. O simples fato de Deus falar, se colocar num texto, mostra o quê? Graça, misericórdia, compaixão. Deus, para se revelar para criaturas como nós, que não somos nenhum anjo, né? A gente é gente mesmo. Criaturas caídas, limitadas, contraditórias, confusas. E Deus vem e diz: vou falar com vocês. Necessariamente isso envolve um ato de esvaziamento de Deus. De certo modo existe uma kenosis. Mas a kenosis não é Jesus deixando no céu a divindade pendurado no guarda-roupa e vindo aqui na terra só como homem. A kenosis é a sua auto-humilhação, subsistindo na forma de Deus. Não se apegou a esse status, antes se esvaziou, kenosis, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, assumindo a cruz, pelo que Deus o exaltou. Paradoxalmente, sempre o outro lado. Se Deus quisesse falar conosco na sua própria linguagem, capacidade intelectual, não entenderíamos uma única palavra do que Ele teria a dizer para nós. Tente se comunicar com as formigas. Vá até um formigueiro cheio de formigas, estão trabalhando para lá e para cá, tal. Comece a falar com elas: não, está errado, galera, não é por aqui. É o seguinte, olha, vocês estão perdendo tempo. Não vá para ali, aqui atravessando uma estrada, passa o caminhão, esmaga vocês. Tente se comunicar com as formigas. Será que você conseguirá transmitir um único conceito para elas? Não. A distância entre nós e Deus é infinitamente maior do que a distância intelectual que há entre nós e as formigas. E aí? Como é que fala? Se formigando. É o único jeito. Assumindo a forma de formiga. E falando como formiga. Necessariamente, só teria essa maneira. Por isso, revelação sempre é um alto esvaziamento de Deus. Ele se rebaixa assim. Ele desce sim. Ele desce ao nosso nível, necessariamente. Do contrário, nós nunca entenderíamos nada. Então, nós temos que louvar a Deus pela revelação. Eternamente louvá-lo por isso. Porque é o único modo que Ele encontrou de que a gente pudesse compreendê-lo. Então temos um livro inspirado, um texto inspirado. Não é a igreja que determina essa inspiração. E por isso mesmo não é a igreja que determina a extensão do cânon. Não é um concílio que se reúne e diz: nós queremos esse, não queremos aquele. Não é a vontade humana. Cabe à igreja apenas dizer: esses livros aqui se auto-impõem como inspirados. Ela apenas reconhece e proclama quais são os livros que devem pertencer ao cânon por serem inspirados, mas não os torna canônicos pela sua autoridade eclesiástica. A igreja não pode pegar um tratado de Machado de Assis e dizer: a partir de hoje esse livro aqui deve ser considerado inspirado.
Ela não tem essa autoridade. E se não tem para fazer com qualquer livro de agora, por que teria com relação a livros antigos? Não, ela não tem esse poder. O catolicismo acha que tem. O catolicismo entende que a igreja tem esse poder. Embora o catolicismo aceite o conceito de inspiração dos livros, mas atribui à igreja a tarefa de determinar quais são os livros inspirados e quais devem ou não pertencer ao cânon. Isso tudo porque existe aquele joguinho de palavras, mas que faz muito sentido, que é a diferença entre catolicismo e protestantismo básica. É a ideia de quem é mãe de quem. Já ouviram sobre isso? Quem é mãe de quem? Nós temos a igreja e nós temos a Bíblia. Quem é mãe de quem aí? Quem é mãe e quem é filha? Então, o catolicismo diz: a igreja é a mãe, a Bíblia é a filha. E se... quem manda então, né? Quem manda em quem? É a filha que manda na mãe? Não, é a mãe que manda na filha. Portanto, se a igreja é a mãe e se a Bíblia é a filha, quem manda na filha é a mãe. A mãe, igreja, manda na Bíblia. Protestantes dizem: a Bíblia é a mãe, a igreja é a filha. A Bíblia é a mãe, porque tudo que existe, existe pela palavra de Deus. É a palavra que cria. A Bíblia é a mãe, a igreja é a filha. É a Bíblia que manda na igreja e não vice-versa. Faz toda a diferença. Isso é o extremo oposto, o exato oposto. E por isso que são duas crenças, infelizmente, irreconciliáveis. Não é possível reconciliar catolicismo e protestantismo. Não é possível. Por mais que a gente até gostasse, quisesse, mas não dá. Porque são crenças antagônicas. São princípios fundamentais absolutamente antagônicos. Rapidamente aqui, conceito de cânon. A palavra cânon é grega, como vocês sabem. E etimologicamente significa cana, junco, aquele árvorezinha, né? o vegetal, digamos assim. Mas, por ser um galho reto, comprido, aquilo se tornou uma espécie de medida, como se fosse nossas trenas modernas. E por isso a ideia de metro, né? De medida. Vara de medir, vara, régua. E daí também o conceito de regra, padrão, medida. Com o tempo, nos meios eclesiásticos e teológicos, veio a significar então, formalmente, a lista dos livros que são aceitos como inspirados por Deus e, portanto, autoritativos, e que constituem os dois testamentos, Antigo e Novo. Por isso que se fala em canônico. E veja que essa expressão canônico, cânones, ela já saiu do mundo teológico, né? Ela está lá no mundo secular em várias expressões também, mas ela vem aqui do mundo teológico, religioso, significando a medida. O que está fora da medida não entra, tem que caber dentro do cânon, que é caber dentro da medida. Há um sentido ativo que esse termo foi usado, né? Quando as escrituras são espiritualmente a regra ou o padrão pelo qual toda a verdade deve ser reconhecida. Então, Paulo lá em Gálatas 6,16, ele usa o termo nesse sentido, ele fala assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta cânon, regra, cânon, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então aqui a escritura como cânon, no sentido de como regra de prática, de vida e prática. Qual é a única regra de vida e prática? A escritura. Esse é o sentido ativo do termo cânon, mas nós vamos falar aqui sobre o sentido passivo do termo cânon. Então é o termo usado para designar o livro que foi canonizado ou reconhecido como canônico, como tendo aquela qualidade intrínseca pela igreja, porque satisfaz ao padrão, ao cânon, à medida que é exigido para isso. Historicamente,
o termo só veio a ser utilizado para qualificar as Escrituras, pela primeira vez, até onde se sabe, pelos registros históricos, por Atanásio em 350 depois de Cristo. Mas já era conhecido esse termo desde os dias de Irineu de Lyon, já lá entre os anos 160 e 220 da era cristã, já foi usado para se referir aos ensinos cristãos como cânon, no caso aí, como regra. Quais são os critérios para descoberta de canonicidade? Porque esse é o termo correto. Nós não atribuímos, nós só reconhecemos. Critérios válidos para a descoberta de canonicidade. Eu quero falar dos inválidos e dos válidos, agora bem rapidamente mesmo, ok? O reconhecimento da autoridade de um livro foi o que levou a igreja, mais tarde, a declará-lo canônico e incluí-lo numa lista que agora nós chamamos de cânon. Quando Paulo escreveu lá aos Coríntios, esse termo aqui, 1 Coríntios 14:37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Veja a consciência de Paulo aqui. Eu não estou dizendo a minha opinião. Eu não estou escrevendo uma opinião minha pessoal. Reconheça que isso é mandamento. Não sem motivo ele usou a mais forte das expressões históricas. Mandamento. Que nos remete aos próprios 10 mandamentos, considerados a maior de todas as declarações do que Deus quer. Os 10 mandamentos. Paulo usa esse mesmo termo e fala assim: o que eu estou escrevendo aqui para vocês, reconheçam. Vocês têm que reconhecer. Reconheça que isso é mandamento do Senhor. Mas aí, veja só coisa interessante. A igreja reconheceu isso. Que igreja? Os coríntios receberam a carta de Paulo. Opa, isso aqui é a palavra de Deus. Eles não tinham dúvida disso. Os textos apostólicos e também os textos proféticos, eles eram reconhecidos como palavra de Deus no exato instante que chegavam às mãos dos seus primeiros leitores. Mas isso era feito de uma maneira meio que tácita. Não era formal. Não havia necessidade, por exemplo, de colecioná-los numa única biblioteca, numa única livraria. Porque também não havia ainda um desafio lançado sobre eles, ou uma contradição, ou concorrência nesse sentido. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: sim, as igrejas que receberam os textos paulinos, os evangelhos, ou antes mesmo quando os judeus recebiam os textos hebraicos, ela sempre reconheceu aquilo como palavra de Deus. Mas ela ainda não tinha a ideia de um cânon. Por isso é um pouco anacrônico falar do cânon do Antigo Testamento. É um tanto quanto anacrônico, mas teremos que fazer, não temos opção. Porque levou um tempo até se formular o próprio conceito de cânon, de que era necessário ter uma lista oficial, 66 livros, ou mais, como é o caso do catolicismo romano. Então, esse index dos livros, que o cristianismo consideraria inspirados e autoritativos, isso só foi realmente estabelecido entre o 3º e o 5º séculos. Mais de 300 anos depois. E por quê? Veja, a qualidade de canônico já estava lá no livro, sempre esteve lá, na carta de Paulo aos Coríntios, na carta de Paulo aos Romanos, na carta de João, no próprio Apocalipse. Mas a igreja, no primeiro momento, não precisou se preocupar em declarar que aqueles e somente aqueles eram os canônicos ou inspirados. Só mais tarde, quando começaram a aparecer os escritos que não tinham essa autoridade, os rivais, mas que queriam entrar no clube. O pessoal que não tinha o ingresso, mas queria entrar na festa. Os livros chamados de pseudepígrafos ou apócrifos,
Quando esses começaram a surgir em profusão no meio da igreja, então foi necessário que a igreja dissesse: não, peraí, calma aí. Não é tudo que aparece descrito por aí que pode ser aceito. Nós temos que entender o que realmente é inspirado por Deus e o que pode ser considerado como boa literatura. Para nós isso hoje é tranquilo. Por exemplo, se eu escrever um livro e nenhum de vocês, a não ser que esteja um pouco fora da casinha, vai dizer: acho que isso aí é a palavra de Deus. Não, você vai dizer: esse livro aqui é bom ou ruim, é útil ou não. Porque teologia é isso, ela é boa ou ruim, e todo mundo faz, ninguém escapa disso. A galera que fala que odeia teologia, odeia o próprio trabalho, porque o que ele está fazendo naquele momento ao dizer eu odeio teologia, é fazer teologia. Então, eu odeio a mim mesmo, porque eu odeio teologia, mas eu sou um teólogo. Todos os cristãos são, leia aquele livro, somos todos teólogos. E é mais pura verdade, todo cristão é um teólogo. Todo cristão é um teólogo. Aí o cara fala: eu odeio teologia. Então você se odeia, porque o que você está falando é teologia. A questão simples é: existe teologia boa e ruim. A gente tem que aprender a diferenciar uma da outra. Qual é a boa? A bíblica. Qual é a ruim? Todas as outras. Livros antigos eram teologia, mas não eram inspirados. Tinham livros bons e ruins, teologia boa, teologia ruim. A igreja teve que aprender a separar uma coisa da outra. Isso gerou desgastes. Isso não foi fácil de fazer. Por isso foram 2, 3 séculos de luta, até se chegar a um certo consenso, que nunca foi totalmente consenso, diga-se de passagem. E nós estamos aqui para estudar de forma imparcial esses pontos, sem querer puxar a sardinha para lá ou para cá. Tentar ser imparcial, histórico, no sentido mais exato possível. No final nos beneficiará, vocês perceberão. Mas é a nossa função tentarmos fazer de forma mais exata possível. Isso é um temporal aí que está acontecendo? Muito bem. Agora, rapidamente, critérios inválidos para canonização. Primeiro, livro antigo. Tem muito livro antigo. Não é só porque um livro antigo é que ele é canônico. Aliás, tem alguns livros que parecem mais antigos do que a própria Bíblia. Você está lendo lá, por exemplo, Números 11, e você vê a menção a um chamado Livro das Batalhas do Senhor, Livro do Justo. Gente, é o Pentateuco, é o livro mais antigo. E ele está falando de livro mais antigo do que ele. E que livro é esse? E a resposta é: não fazemos a mínima ideia. Não foi preservado, não tem cópias. Mas existe uma menção aqui, uma citação bibliográfica. O autor deu a fonte. Faz sempre isso, trabalho acadêmico, dê a fonte. Não diga que é seu o que não é seu. O autor aqui, Moisés, deu a fonte. Existiam livros mais antigos e bons, citados, do que o próprio Pentateuco. Nem por isso são canônicos. Então não é só uma questão de antiguidade. A antiguidade é importante, mas não é o fator decisivo. Outro fator que não é decisivo, é importante, mas não é decisivo: a língua. A língua em que o livro foi escrito. Bom, embora os livros do Antigo Testamento tenham sido todos, na sua maioria, escritos em hebraico, exceto algumas porções de Daniel, especificamente capítulos 2, versículo 4, a parte B do versículo 4, até o capítulo 7, verso 28, foi escrito em aramaico. Ali o autor mudou a língua, ele está escrito em hebraico, e ele passa, quando o estrangeiro começa a falar, ele põe o aramaico lá. E vai com o aramaico, até porque o aramaico era a língua de Babilônia. O hebraico era a língua de Israel. Na volta do exílio, adivinha qual era a língua de Israel? O aramaico. Os judeus perderam o hebraico no exílio e voltaram falando aramaico, Arã, Assíria, que era, na verdade, anterior à Babilônia. E só mantiveram o hebraico na Bíblia,
A Bíblia hebraica estava lá, eles sabiam ler em hebraico, não todos. Por isso que quando Ilquias vem com o livro da lei perante Josias, aparentemente ele não sabia lê-lo. É uma situação complicada, né? E então foi lido, foi chamado um profeta para poder explicar a situação. Muitos outros livros foram escritos em hebraico, como Eclesiástico, Tobias, Jubileus, ou em grego. No caso, todos os pseudepígrafos, a maioria, os apócrifos, foram escritos em grego. Mas nem por isso são aceitos. Terceiro critério, que é bom, mas não é decisivo. Se está de acordo com a Torá, se está de acordo com a Bíblia, os 5 primeiros livros da lei. Há muitos livros que estavam de acordo com a Torá, e nem por isso foram necessariamente aceitos. Por exemplo, os judeus consideravam o Talmud, que é uma teologia judaica, um comentário da Bíblia feito por judeus da própria Babilônia, e as Midrash, que também eram uma espécie de homílias, pequenas exposições de texto bíblico feita por rabinos judeus. Eles consideravam isso como em perfeita ordem com a Torá, mas nenhum deles jamais insistiu que isso fosse aceito como Bíblia, como escritura, Também não é decisivo se o livro tem valor religioso. Muitos dos livros rejeitados tinham valor religioso, como é o caso de Eclesiástico, como é o caso, esse do Antigo Testamento, como é o caso do pastor de Hermas no Novo Testamento já, ou do Didaquê. Didaquê é um belíssimo texto, uma excelente exposição da doutrina apostólica, um manual de catecúmenos de primeira qualidade, mas não foi reconhecido como canônico. Então, quais são os critérios válidos para a canonização? O primeiro deles é o que eu estou repetindo desde o começo até agora: o livro tem que se autoimpor. De alguma maneira ele conquista para si o direito de ser reconhecido como inspirado. Então é seu caráter autoritativo. Queremos dizer com isso aquela qualidade intrínseca de se apresentar como palavra de Deus, direta ou indiretamente, reivindicando a autoridade divina e mostrando isso para valer. Alguns trazem expressões como assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, e coisas semelhantes. Mas veja, não é só isso também. Não basta um livro reivindicar ser de origem divina, tem muitos que fazem isso também. É preciso que demonstre isso de modo persuasivo. Um exemplo de autoridade nós encontramos no que é escrito, o que Marcos escreve sobre Jesus, quando ele está falando na sinagoga de Cafarnaum. E os ouvintes dizem que maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O mesmo pode ser dito dos livros inspirados por Deus, e a autoridade ela se autoimpõe. No caso dos livros canônicos, esse é uma primeira qualidade fundamental. A segunda é a mais importante de todas. E vamos falar aqui, trocar em miúdos, é isso aqui que resolve. Em última instância, é isso daqui: autoridade profética ou autoridade apostólica. O que quer dizer com isso? Que qualquer livro, para que ele seja ou não canônico, ele tem que ter sido produzido ou por um profeta, no caso do Antigo Testamento, profeta reconhecido, ou por um apóstolo, no caso do Novo Testamento. Não quer dizer que necessariamente o profeta ou o apóstolo tenham que ter escrito o livro, mas quer dizer que eles têm que ser a fonte do conhecimento daquele livro. Por exemplo, quem escreveu o Evangelho de Marcos? Marcos. Quem era Marcos? Um apóstolo? Não era um apóstolo. Marcos era um discípulo mais distante de Cristo, não era daqueles bem próximos. Era muito jovem, muito novo nos dias de Cristo. Marcos tem uma história interessante no Novo Testamento. Ele causou uma divisão entre Paulo e Barnabé, vocês lembram? Depois, dizem-nos os pais da igreja que ele se aproximou de Pedro
e se tornou secretário particular de Pedro, né? O escriba de Pedro, e os primeiros crentes da era pós-apostólica acreditavam que Marcos, na verdade, registrou as lembranças de Pedro. E é daí que nós temos o Evangelho de Marcos. Na verdade, poderia ser chamado de Evangelho de Pedro. Contudo, Pedro mal sabia escrever. Isso fica bastante evidente. Não poderia ter sido escrito por ele. Quem escreveu foi Marcos, registrando as memórias de Pedro. Tenho para mim que Pedro não escreveu nenhum texto, nem a sua primeira carta, nem a sua segunda carta. Ainda assim são dele. Ainda assim são dele. Pertencem a ele. Mas através de auxiliares que registraram, né, seus ensinamentos ou suas lembranças. Desse modo a gente consegue colocar todos os livros do Novo Testamento debaixo do guarda-chuva de algum dos apóstolos. Todos. Lucas nem viu Jesus vivo. Ele era um grego, um médico. Ele nunca tinha visto Jesus na vida. Não viu nem morto nem vivo, nem ressuscitado. Como é que ele pode escrever o evangelho de Jesus? Narrar a história de Jesus? Bom, ele mesmo disse. Sabendo que já tem alguns registros aqui feitos, ó Teófilo, provavelmente Marcos e Mateus, Marcos primeiro, Mateus em segundo. A ordem cronológica não é a ordem canônica. Marcos antes, Mateus depois. Lucas disse, mas tem muita lacuna, né? Tem muita lacuna. O que falta, principalmente nos registros de Marcos e de Mateus? O que falta? O que a gente quase não tem? Nada sobre a infância de Cristo, sobre o nascimento de Jesus, quase nada. Marcos nem fala nada, já está adulto. E Mateus, muito rapidamente. É como se Lucas dissesse, está faltando alguma coisa. Então eu fiz uma pesquisa acurada, uma investigação detalhada dos fatos. Ele sendo um cara da academia, né? Provavelmente ele foi lá visitar, entrevistar. Tem coisas que tenho para mim que Lucas só registrou porque ele deve ter conversado com Maria ou com Isabel, porque ele fala de coisas que estavam na barriga das duas. Quando elas se encontram, né, as duas grávidas, como é que Lucas soube daquilo? Inspiração seria possível, revelação seria possível, sim, mas por que não também uma entrevista com a própria Maria? Como é que ele registra o cântico de Maria? Se não, provavelmente por ter ido lá em Nazaré, lá na Galileia, se assentado com a mãe de Jesus Cristo, o Salvador, e conversado com ela. Seria um papo legal, né? Uma coisa interessante de se fazer. E Lucas fez isso. Por isso que, lembra? Inspiração é orgânica. O pesquisador contou, não foi descartado, fez parte do processo, mas em última instância é palavra de Deus. Deus é que faz a luz do sol passar pelos vidros e não o contrário. Então, Lucas está debaixo de que guarda-chuva? Paulo. Paulo é apóstolo. Ele escreve sob supervisão. E aliás, ele narra não só a história de Cristo, mas também a história de Paulo. Livro de Atos, na verdade, é a história de Paulo, né? Os Atos de Pedro e Paulo. Um pouquinho de Pedro e muito de Paulo. É isso que o livro de Atos narra para nós. Só um livro permanece dúvida até hoje e sempre vai permanecer. Se chama Hebreus. Hebreus. E Hebreus, todas as teorias já foram testadas e nenhuma se provou definitiva. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. São muitos os candidatos, né? Paulo sempre foi o primeiro, lá no passado, mas depois se percebeu que era muito diferente o estilo literário da carta aos Hebreus das demais cartas paulinas, não fazia sentido. Então, quem? Timóteo, Apolo, Priscila e Áquila, né? Aquele casal já foram indicados, né? O pessoal até acha que foi Priscila, né? Porque ela escreveu 12 capítulos e falou, termina essas poucas palavras aqui. Isso foi uma brincadeira,
Ninguém sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus, mas ela é paulina. Em última instância, deve ter sido originada do círculo de influência teológico do apóstolo Paulo, porque ela é essencialmente paulina na sua teologia. Eu acho, só acho mesmo, que foi Barnabé, mas é só um chute. Eu acho que foi Barnabé, e Barnabé está, né, ao lado de Paulo como o apóstolo dos gentios. Barnabé era um levita, conhecia muito o Antigo Testamento, e Hebreus basicamente é a exposição de como que o Antigo Testamento, né, se concretiza, se consuma em Cristo, e como Cristo então leva a revelação de Deus à sua plenitude. Isso é o assunto central da carta aos Hebreus. Então, do mesmo modo, nós conseguimos colocar todos os livros da velha aliança debaixo da autoridade dos profetas e seus discípulos. Claro que vale reis também, né? Salomão, Davi, mas são aqueles que têm os ofícios: reis, profetas e sacerdotes. Então, aqueles que tinham os 3 ofícios na velha aliança: os reis, profetas e sacerdotes, que eram ungidos por Deus, eles, e da pena deles, de uma forma ou de outra, saíram todos os livros, todos os 39 livros. Aí o porquê, já que nós temos que descartar os apócrifos, porque eles não têm relação. Eles não têm relação com nenhum rei, nenhum profeta, nenhum sacerdote da velha aliança. São livros de autoria pseudepígrafa, frequentemente, né, ou seja, falsa, livros que não têm essa qualidade intrínseca, ok? E finalmente, sua confiabilidade e veracidade também é um critério, porque não pode ter contradição, né? Se ele contradiz alguma outra parte da Bíblia, não podemos aceitar. Por isso que às vezes alguns livros que nós hoje chamamos de canônicos foram contraditados no passado e depois, né, se aceitou. Por exemplo, Tiago, né? Tiago sofreu. Tem livro que apanhou, se chama Epístola de Tiago. Até Lutero, né? Lutero dizia que era uma epístola de palha, porque acreditava que Tiago contradizia a salvação pela graça ensinada por Paulo. Dizia: Tiago não concorda com Paulo, então chuta o Tiago para lá, né? Queriam tirar o Tiago da Bíblia. Graças a Deus não conseguiram, porque é um excelente livro e deve permanecer aí onde se encontra. Finalmente, sua natureza dinâmica, porque, né, os livros são inspirados por Deus, então eles têm que produzir vida, produzir transformação, produzir arrependimento, produzir santificação. A palavra de Deus produz isso, e esses livros têm que necessariamente produzir isso também. Em último lugar, e isso é só para fechar o bolo, né, por a cerejinha, a igreja vai lá e diz: inspirado. Mas ela não determina, é inspirado, ela diz: percebo que é inspirado, reconheço que é inspirado. Ela não diz determino que é inspirado, ela só diz reconheço. Não tenho como não reconhecer, porque é evidente demais, é gritante, salta aos olhos. Então, sim, é inspirado. Tem uma conclusãozinha aqui que pode passar lá e vamos já para a segunda parte, senão nós vamos ficar aqui até a meia-noite, alguém cai da janela, eu não sei ressuscitar ninguém. Então, vamos correr um pouco aqui sobre a extensão agora do cânon do Antigo Testamento. A extensão do cânon. Eu começo falando rapidamente sobre a divisão do cânon do Antigo Testamento. O Antigo Testamento hebraico, de longa data, é dividido em 3 partes: a lei, Torá, os profetas, né, os Nebiim, e os escritos, os Ketubim. A lei compreendia os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Os profetas incluíam tanto os 4 chamados de históricos, no caso Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Cada um desses livros, na Bíblia hebraica, são um livro só. Não tem 1 e 2, é um livro só. Juízes, Samuel, Reis, né? Cada um desses apenas um livro. E mais 4
e 3 dos que chamamos de profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, também um livro só. E 12 profetas menores, todos um livro só também. Note, todos estão lá, mas para a Bíblia hebraica só existem 24 livros. E até se você, em algumas contagens, eles juntavam mais 1 ou 2 e ficava só 22. Mas outra vez, são os 39. A Bíblia hebraica, a Bíblia que você tem aí, a Bíblia protestante que você tem aí, no Antigo Testamento, é exatamente a Bíblia hebraica, sem tirar e nem acrescentar nada. Porque nessa divisão clássica da Bíblia hebraica, os apócrifos nunca estiveram. Aqueles outros livros lá que nós já mencionamos, Tobias, Judite, Eclesiástico, eles nunca estiveram nesse texto aqui, chamado de a Bíblia massorética, o texto massorético. A massora é quando os judeus pegaram o texto hebraico que não tem vogais, escrito só com as consoantes. Vá ler um texto só com consoante, né? Imagina, você tira todas as vogais do português, todas, e só deixa as consoantes. Tente ler. Você tem que ser um expert para conseguir ler, porque você tem que saber de mente, de cabeça, quais eram as vogais daquelas consoantes. Até por isso, esse é um dos motivos pelos quais se perdeu a pronúncia do nome de Deus. Qual é o nome de Deus na antiga aliança, né? Jeová? Não é essa a pronúncia. O tetragrama, as 4 consoantes hebraicas, elas não têm vogal. Os judeus, mais tarde na história, eles colocaram vogais ali, mas eles não sabiam quais eram as vogais. Então eles pegaram as vogais de outra palavra hebraica chamada Adonai, que você conhece, significa Senhor, e transferiram as vogais do Adonai para o tetragrama, as 4 letras do nome Yavé, ou Javé, ou Jeová. E por isso a pronúncia em hebraico ficou Ieoá. Como isso foi depois, veio para o ocidente, e em vários lugares, porque na língua, no hebraico não tem J, não tem som de J, mas em português tem, então ficou Jeová. A chance de Jeová ser o nome de Deus é 0,0. Ok? Absolutamente 0,0. Porque, por esse motivo aí, né? Se emprestou as vogais do nome Adonai, se transferiu para o nome Yavé, chegou a Ieová. De qualquer forma, se fosse para pronunciar literalmente, seria Ieová, e também estaria errado. Ou seja, complica, né? Ninguém sabe a pronúncia. Em parte porque não se tinha vogais nos textos. Então os judeus se reuniram lá um período da história. Não, vamos botar vogal aqui. E eles criaram as vogais e se formou o texto massorético. Essa é a chamada Bíblia hebraica. E ela é composta de exatamente 39 livros. Quer dizer, na verdade, 24 ou 22. Vocês entenderam? É tudo a mesma coisa. É só uma questão de como que divide cada um desses livros. Os escritos em número de 11 incluíam Salmos, Provérbios e Jó, mais os 5 que eram chamados de Megilot, no caso aí os rolos, que eram o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Um livro só, ok? Mas Daniel e Esdras, Neemias também um livro só. Esdras e Neemias é um livro só. Esses 2 contados como um livro só. E 1º e 2º Crônicas também um só. Totalizando 24 livros no cânon do Antigo Testamento. Importante entender, essa Bíblia era a que Jesus tinha em mãos. Quando Jesus foi lá e abriu o rolo do profeta Isaías em Cafarnaum, na sinagoga, ele tinha essa Bíblia, o texto massorético, a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica. Não estavam lá os apócrifos. Os apócrifos só vieram a aparecer tempos depois, por uma razão que vocês vão saber daqui a pouquinho. Uma vez que nos compete, nos cabe sermos imparciais com relação ao desenvolvimento histórico disso.
Notem, nós não temos todas as informações para traçar uma história completa do desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Porque os judeus, eles devem ter perdido muita coisa, eles foram para o exílio, eles voltaram para o exílio, muita guerra, então não há muitos registros. De alguma maneira eles tinham a Bíblia pronta. Não é interessante isso? Eles tinham a Bíblia pronta na mão deles, mas nem eles sabem explicar exatamente como é que isso chegou às mãos deles. Há muitas teorias. É provável que Esdras, depois do exílio, quando voltou, ele que tenha feito a organização, a estruturação dos livros, né, e a coleção final, é provável. Mas também isso é só uma probabilidade, né? Nós não temos uma informação precisa a respeito disso. Então, não sabemos, por exemplo, quanto tempo o Pentateuco levou para alcançar a sua forma final. Mesmo admitindo, como nós admitimos e cremos, que foi Moisés que escreveu, coisa que a maioria dos críticos e liberais não aceitam, nem o catolicismo aceita isso. Nós somos ainda os poucos que dizem, foi Moisés que escreveu. Aí o pessoal brinca, até a morte dele? Não, né? Até a morte dele não. A morte, Josué deve ter escrito depois, mas até o momento da morte, podemos dizer que foi Moisés que escreveu. Mas é provável que as formas, né, finais desses textos tenham demorado um tempo para ser colecionadas, mas eu sempre volto a afirmar, eram reconhecidas automaticamente como inspiradas, como palavra de Deus, assim que eram apresentadas ao povo. Porque o que Moisés escrevesse, ninguém ia questionar, né? Moisés era o grande profeta daquele momento. Eu falo um pouco aqui sobre o reconhecimento da lei e tal, vou passar essa parte também, pode pular o próximo slide aí. Também vou pular essa parte do reconhecimento dos profetas. Só quero dizer com isso é que todo o reconhecimento foi imediato, ainda que possa ter havido algum tipo de desenvolvimento depois. Aí eu quero parar no próximo tópico aqui, o fechamento do cânon do Antigo Testamento. Aqui é o problema. Quando fechou? Quando que a cana acabou, né? A medida encerrou. Para os judeus, e quando eu falo judeus, judeus de Jerusalém, judeus de Israel, judeus da Palestina, o livro das crônicas era o último do cânon hebraico. Aí você fala, ixi, tem um monte de outro livro aqui na minha Bíblia depois de crônicas. Tem. Mas a questão é que, quando foi feita a tradução para as línguas não hebraicas, né, no caso para as línguas ocidentais, não se seguiu a ordem da Bíblia hebraica. Se seguiu a ordem de uma outra versão antiga, conhecida como Septuaginta. E eu vou falar dela daqui a um pouco, porque ela é muito importante, para o bem e para o mal, né? A Septuaginta. O fato é que, eu acho isso um erro, mas é o que temos. O correto seria que nós seguíssemos a tradução em português na mesma colocação, né, na ordem dos livros do cânon hebraico. Mas nós não temos. Nós temos, curiosamente, e para mim isso é uma contradição, mas curiosamente, nós temos exatamente o cânon hebraico da nossa Bíblia, mas a ordem da Septuaginta. Vai entender. A gente não tem o cânon da Septuaginta. A gente tem o cânon hebraico, mas a ordem é da Septuaginta. Que doideira! Mas é o que temos. Não necessariamente isso impede alguma coisa ou atrapalha alguma coisa. Porém, às vezes, em algumas situações, entender a ordem canônica dos livros ajuda a entender a sua teologia. Se você pegar o livro dos Salmos, por que tem 5 livros dentro dos Salmos? Aquilo foi aleatório? Não, foi proposital. Quem compilou os Salmos do 1 ao 150 colocou nessa ordem, por razões teológicas. E se a gente inverte, joga o Salmo para frente, joga o outro lá para trás, a gente perde isso. Então é uma perda o fato de nós termos a ordem canônica nas nossas traduções em português, seguindo a Septuaginta e não o texto massorético ou o texto hebraico, é uma perda para nós. Nada que a gente não possa recuperar, esclarecendo sempre a igreja. Então é interessante que
Parece que em Lucas 11, 50-51, Jesus faz referência a esse cânon aí. Porque ele diz que, ele fala do sangue dos mártires, e ele fala desde Abel até Zacarias. E disse que os judeus da época iam pagar o sangue dos mártires. Embora, e aqui tem um outro problema, que eu não vou poder entrar nessa discussão, senão eu vou passar o resto do dia só falando sobre isso. Mas tem um problema aqui, a identificação desses Zacarias não é mole não é simples. Tem 2 Zacarias, e não é o dos trapalhões. Tem 2 Zacarias aqui no texto, e tem hora que parece um, tem hora que parece outro, mas é mais provável que seja o Zacarias mencionado em 2 Crônicas 24, de 20 a 22. O qual, interessantemente, não seria o último mártir cronológico do Antigo Testamento, porque outros morreram depois dele. Mas o último mártir canônico. O que ele está dizendo é, de Gênesis a 2 Crônicas. Entendeu? Para que recaia sobre vós o sangue dos mártires, desde Gênesis até 2 Crônicas. Seria como dizer para nós hoje, de Gênesis a Apocalipse. Todo o cânon hebraico. Se isso é verdade, Jesus acabou de dizer qual é o cânon verdadeiro. Se isso é verdade, Cristo acabou de nos dizer qual é o cânon verdadeiro. Não tem Macabeus, não tem Judite, não tem Eclesiástico. É de Gênesis a 2 Crônicas, que é exatamente, são os 24 livros da Bíblia hebraica, ou os 39 livros, na ordem errada, mas da nossa Bíblia em português. Com o encerramento da sucessão profética, então se concluiu também o cânon do AT. Com Neemias em cerca de 400 a.C., encerrou-se a coleção dos 22 ou 24 livros do cânon hebraico. Um tempo depois, os judeus, já perto do primeiro século, aliás, já depois do final do primeiro século, 90 depois de Cristo, eles fizeram uma reunião chamada Concílio de Jamnia. O que eu escuto falar sobre esse Concílio de Jamnia o pessoal faz uma tempestade em cima disso. E às vezes querem usar o suposto Concílio de Jamnia dos judeus como uma maneira de dizer que os apócrifos deviam ser aceitos. Quem estudou a história de Jamnia percebe que nunca foi um concílio, e que também não teve nenhuma inclusão de apócrifo no Concílio de Jamnia. Então, em geral, uma prova vazia colocada por alguns. Mas eu vou trazer aqui, para dar o direito de resposta, eu vou trazer os argumentos a favor dos apócrifos. Sim, vou listar todos eles. E depois vou dizer por que é que nós achamos que eles não valem. Mas vamos tentar ser imparciais, ok? Sendo claro, imparciais na metodologia, mas nós não negamos nossa pressuposição, nós não negamos o que nós cremos, ok? Bom, temos que dividir esse assunto livro por livro, ou conjuntos por conjuntos. Então, primeiro nós temos que falar dos chamados homologúmena. Põe aí para o pessoal conseguir ler aí, essa palavra aí, ó. O que quer dizer homologúmena? Homo é mesmo, mesmo, semelhante. Logúmena é aquilo que se fala, da palavra logos, do verbo falar, da palavra, da expressão falar, fala, palavra. Então, quando você diz algo é homologado, em português, sabe o que significa homologado? Significa confirmar. Significa que uma coisa é igual a outra. Está homologado. É a expressão homologúmena do grego. Então, são aqueles livros que todo mundo disse, isso e acabou. Ninguém discutiu. São os livros fáceis, aceitos por todos. Então, dos 22 ou 24 livros do cânon hebraico, 39 na nossa versão em português, a grande maioria é homologúmena. Ninguém nunca discutiu. Ninguém nunca teve dúvida sobre esses livros. Aliás, quais foram os livros que foram discutidos? Esses aqui, Cantares, Eclesiastes
Esther, Ezequiel e Provérbios. Só esses livros não são homologúmena na Velha Aliança, né? no Antigo Testamento, porque esses aqui sofreram algum tipo de rejeição ou questionamento por parte dos judeus, dos rabinos. Todos os demais, sem qualquer dúvida, foram homologados, né, por todos. Por haver consenso sobre eles, eu não vou falar sobre eles hoje aqui, ok? Então vamos falar dos que não tinha consenso, para tentar entender a questão. Aí então, mas antes de falar deles, vamos falar sobre o exato oposto. Os que são rejeitados por todos. A gente chama eles de pseudepígrafa. Pseudo, falso, epígrafa, escrito falso. Espúrios. Os pseudepígrafos eram livros de caráter religioso que surgiram no contexto da comunidade judaica depois do exílio, na volta na Babilônia, durante aqueles séculos, especialmente entre os séculos 1 e 2 a.C., mas que nunca foram considerados como inspirados por ninguém. Ninguém sério, né? A não ser aqueles grupos malucos que eventualmente surgiam em algum lugar. O seu conteúdo desses livros, em geral, é fantasioso e herético, com coisas muito ruins. Livros que nunca tiveram confiança ou aceitação de pais judaicos e nem de pais apostólicos. Mas não quer dizer que eles sejam totalmente falsos. Eles podem conter verdades. Eles podem ser em algum momento teologia ruim. Eles não são revelação, eles são teologia. Mas a teologia pode ser boa, pode ser ruim. Nunca foram aceitos como revelação, mas sempre foram aceitos como teologia. Então, faça a distinção entre revelação e teologia. Esses livros eram teologia, nunca revelação. Teologia pode ser boa, pode ser ruim. Tem alguns livros bons, outros que realmente não prestam. Alguns deles trazem elementos da tradição que bem podem ser verdadeiros e podem até ter sido a fonte onde autores do Novo Testamento extraíram as suas citações. É o caso, por exemplo, né, das conhecidas menções de Judas, que ele faz a 2 livros apócrifos, no caso não apócrifos, mas pseudepígrafos mesmo, que é o livro de 1 Enoque e o livro Assunção de Moisés, ou Testamento de Moisés. Esses 2 livros aparentemente são citados na carta de Judas. E claro que isso leva muitas pessoas a entrar em parafuso, né? E dizer, mas como é que pode? Se citou o apócrifo, citou o pseudepígrafo. Então tem que dizer que aquele livro, tem gente agora lendo o 1 Enoque dizendo, deve ser Bíblia então, porque foi citado por Judas. Mesmo a questão da citação, que horas são? Acho que dá. Mesmo a questão da citação que Judas faz de 1 Enoque, tem um detalhe que tem que ser considerado. Sim, é fato, quando você pega Judas 1,14, né, e quando você pega 1 Enoque, capítulo 1, versos 6 a 8, se eu não estiver enganado agora, e coloca os 2 textos gregos frente a frente, ipsis literis. Sim. Judas está citando, parece que ele fez Ctrl+C, Ctrl+V, né? E está citando o texto de 1 Enoque. Mas será que isso quer dizer que Judas, ao citar esse livro, que não sei se você sabe, mas é um livro escrito no 2º século antes de Cristo, então não foi escrito por Enoque, o 7º depois de Adão, que já tinha partido 10ª melhor há muitos milênios, já tinha sido levado para Deus, Deus o levou para si, andou com Deus, Deus o levou para si. Então é impossível que aquele texto em etíope que nós conhecemos, escrito na língua etíope, mas que certamente tinha uma versão grega anterior, e que foi, né, escrito por esse cara que dizia que era Enoque, seja o verdadeiro Enoque. É impossível.
Não tem fé que dê conta de aceitar essa possibilidade. Ora, se não foi escrito por Enoque, e não foi, mas se diz escrito por Enoque, e não foi, e Judas diz, Enoque se falou isso, e agora? Judas errou, mentiu, foi enganado. Se ele errou, se ele foi enganado ou qualquer outra coisa, então como é que eu posso dizer que ele é inspirado? Por isso que muita gente fala assim, que Tiago que nada, tira o Judas, né? Pode deixar o Tiago, mas tira o Judas. Não dá para manter o Judas no cano. Peraí, dá sim. Não há testemunho suficiente apostólico e pós-apostólico para manter Judas no cano. Mas a solução possível, e eu não tenho tempo para explicar isso com muito detalhe, por isso vai só assim na explicação direta, é que a profecia, eis que vem o Senhor com as suas santas miríades para fazer justiça contra os ímpios que perversamente, blá blá blá, vão ser tudo destruído. É isso que Judas fala lá. Quem falou aquilo foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Porque isso Judas diz, assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Ok. Mas Enoque não escreveu aquilo. Ou se escreveu, não durou. Devia ser de papiro, ou qualquer outro material inferior. Uma chuvinha acabou com o material, não sobreviveu. Então, como é que essa profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão, foi cruzando os séculos? A nossa resposta é, do mesmo modo que várias outras também, como tradição oral. Tradição oral são as histórias que os pais contam aos filhos e vão passando aos netos de geração em geração. Ainda que isso nunca esteve registrado em algum texto oficial, mas era um patrimônio. Provavelmente esse patrimônio literário, intelectual, abstrato, não registrado, chegou até os dias em que aquele grupo que se dizia do livro de Enoque registrou para dar aceitação ao seu texto. E também chegou até Judas. Judas então está citando não um pseudepígrafo falso, mas o verdadeiro Enoque, o sétimo depois de Adão. Pouco importa se outro livro na história também o cita. E só para encerrar esse assunto, que não tem nada de complicado, a galera gosta de complicar uma coisa totalmente sem complicação. Observem, o apóstolo Paulo citou um monte de cara estranho também. Aliás, vai citar gente estranha. Paulo citou pelo menos 4 escritores gregos pagãos em seus escritos. Ele citou Áratus em Atos 17 e 28, assim como falou um dos seus poetas, nele existimos e nos movemos, pois dele somos geração. Isso que é citação, hein? Dá o nome, só faltou dizer página tal, né? Deu os créditos. Ele citou Menander em 1 Coríntios 3, 15 e 33 e citou Epimênides em Tito 1, 12. São citações comprovadas que Paulo fez. Aí eu te pergunto, então Áratus é inspirado por Deus? Então Menander é inspirado por Deus? Então Epimênides é inspirado por Deus? Não. Então Paulo não é inspirado por Deus porque ele citou esses caras? Também não é isso. Vamos pedir socorro a papai Calvino, né? Calvino sempre vem ao nosso socorro. Calvino diz assim, toda verdade é verdade de quem? De Deus. Toda verdade, se é verdade, não é do diabo, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Se é verdade de Deus. Verdade de Deus pode estar na boca de ímpios? Pode. Ímpios podem falar coisas verdadeiras? Podem. Então eles são inspirados? Não. Quando é que o texto de Áratus passou a ser inspirado? Quando Paulo citou e Lucas o registrou. Essa frase ali é inspirada, e só.
Porque não é o autor que é inspirado, é o texto que é inspirado. Quando a citação de Atos passa a estar no livro de Atos, eu posso dizer, essa frase é inspirada. Não preciso pegar o restante lá de Atos para dizer tudo o que ele escreveu é inspirado. E também não preciso dizer que Paulo achava que tudo era inspirado, porque Paulo claramente está citando só um ponto para provar lá para os gregos aquilo. Do mesmo modo, quando Judas, se ele cita a primeira Enoque, ou se ele cita o final perdido da assunção de Moisés, que esse é um outro ponto também. A assunção de Moisés narra, um texto pseudepígrafo que narra a vida de Moisés e a sua ida aos céus. E Judas menciona um detalhe, de uma luta entre Satanás e o arcanjo Miguel com relação ao corpo de Moisés. E a gente lê aquilo e fala, oxe, de onde é que ele tirou isso? Que história é essa? Acredita-se, porque nós não temos o final do livro Assunção de Moisés. Se perdeu. Provisoriamente, de forma... É a providência de Deus. Se perdeu. Foi bom que se perdeu. A gente nunca vai saber. Mas aparentemente, nesse final perdido, estaria a narrativa pseudepígrafa da luta entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Então, isso torna a Assunção de Moisés um livro inspirado? Não seja tolo. Claro que não. Mas se um autor que recebeu revelação de Deus e registrou o texto, colocou no papel, então a história é verídica, a história é verdadeira. Ela aconteceu de fato. Houve a tal disputa. E só sabemos disso e mais nada. E se quiser saber mais, vai em frente. Vai ver onde é que você vai dar. Vai entrar nas especulações por aí. Vai em frente. Não há mais o que saber. Até porque Judas não usa isso para explicar o assunto. Ele só usa como ilustração. Vocês sabem que quando o coisa ruim, Satanás e Miguel brigaram por causa do corpo de Moisés, Miguel não ofendeu o diabo. Ou ofendeu? Não. Tratou com respeito. Então vejam, é isso que Judas quer dizer. O que esses falsos mestres aí que vocês estão ouvindo são? Eles não respeitam ninguém. Eles difamam autoridades superiores. Eles não respeitam ninguém. Deviam aprender com Miguel. Se tinha alguém para ser desrespeitado, era o diabo. Mas Miguel tratou o diabo com respeito. E disse, o Senhor te repreenda. Eu não vou sair no braço com você. O Senhor te repreenda, Satanás. Então, o ponto de Judas é provar um ponto, teológico. E não contar a história lá do corpo de Moisés. Chega disso. Senão eu fico aqui o dia inteiro só falando disso. Livros pseudepígrafos, quais são? Rapidamente, veja a listona aí. Agora a letra ficou pequena de vez. Do judaísmo helenístico do Egito, Carta de Aristeias, terceiro livro de Macabeus, quarto livro dos Macabeus, livro do eslavo de Enoque, esse é o segundo Enoque, não é o primeiro. Os oráculos sibilinos. Da Síria, o Apocalipse grego de Baruque. Dos círculos dos fariseus da Palestina, Salmos de Salomão. Quarto livro de Esdras, o Apocalipse siríaco de Baruque, escrito em siríaco. Da esfera de influência do grupo de Qumran, lá das cavernas do Mar Morto, descobertos recentemente, em 1948. Livro dos Jubileus, livro etíope de Enoque, esse é o primeiro Enoque, o famosão. Testamento dos 12 patriarcas, Assunção de Moisés, o martírio de Isaías e a vida de Adão e Eva. Das descobertas posteriores dos manuscritos de Qumran, regra da associação, documento de Damasco, regra de guerra, o Pecher de Abacuque, apócrifo de Gênesis, os cânticos de louvor e o rolo do templo. Esses são os principais livros pseudepígrafos. Livros importantíssimos.
Eu não consigo enfatizar mais o quanto são importantes. Importantíssimos. Para quê? É o que vem depois que importa. Para quê? Para a sua fé, para o seu... Não. Nada disso. Para que são importantes? Para entender o contexto histórico do judaísmo da Palestina entre os séculos 1 e 2. Que formou o background, que formou o contexto para o surgimento do cristianismo, que por sua vez foi o contexto dos escritos neotestamentários. Ninguém estuda o Novo Testamento a sério sem conhecer tudo isso aqui. Ninguém estuda o Novo Testamento a sério sem conhecer tudo isso aqui. Não necessariamente para pregar na igreja no domingo, só se o cara endoidou, né? Mas como ferramenta histórica. E nem é para saber exatamente o que um grupo cria, porque eles eram rivais. Então são vários grupos rivais e você consegue perceber as diferenças de pensamentos entre eles. É para estudos avançados, ok? Mas são muito importantes. Agora, os livros questionados por alguns são os chamados antilegômena. Então, né? Aqueles que tem gente que tem coisa contra eles. Temos algumas coisas contra esses livros. São 5 livros canônicos que foram questionados durante o processo de canonização por alguns: Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Esther, Ezequiel e Provérbios. Por razões diferentes, né? Em certos círculos judaicos, em épocas posteriores, a introdução desses livros no cânon questionou-se, né, se eles podiam estar lá ou não. Quais as razões? Cântico dos Cânticos, sensual. Eclesiastes, pessimista. Esther, Deus não está lá. Nenhuma vez usa Deus. Não aparece o nome de Deus. Ezequiel, contradição com a Torá. Fala em maldição, que não existe maldição em geração, parece que a Torá diz que tem. Provérbios é uma coisa bem pontual. Capítulo 26, verso 4 fala assim: não responda ao tolo segundo a sua estultícia. O verso seguinte diz assim: responda ao tolo conforme a sua... Contradição. E por haver contradição, então, isso aqui não... Provérbios chuta do cânon. Olha, nenhuma dessas questões aqui sobreviveram, nenhum desses questionamentos aqui duraram. Foram todos esmagados. Com o tempo se percebeu que não tinham nenhum fundamento. Porque, digamos, Cântico dos Cânticos narra o amor de um casal, é lícito. Eclesiastes tem uma visão pessimista, mas na ideia de se Deus não é o centro, tudo é vão. Esther não cita o nome de Deus, mas mostra Deus por atrás de tudo. Ezequiel não tem contradição nenhuma com Torá. E Provérbios está dizendo o seguinte: depende da situação. Em alguma situação você tem que responder, em outra situação você não tem que responder. Leia todos os provérbios para saber quando. Basicamente leia tudo para saber quando é que você faz uma coisa ou faz outra. Mas a questão principal, né, meus irmãos, são os 7 livros e os 4 acréscimos que se colocou na Bíblia Católica. É aí que entra, né? Aí que a coisa fica complicada. Então, quais foram esses livros? São 11 escritos no total. Porque alguns são livros inteiros e outros são pequenos acréscimos. Por exemplo, então, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, que é aí uma carta de Jeremias com o seu capítulo 6, às vezes considerada como um escrito separado. 1º e 2º Macabeus. E os acréscimos. Quais são os acréscimos? Um a Esther 10, de 4 até 16, 24. 3 a Daniel. O primeiro é a oração de Azarias e Cântico dos 3 jovens, lá no capítulo 3. Tanto é que na Bíblia Católica o capítulo 3 vai até o verso 90. Não acaba nunca o capítulo 3 de Daniel. O segundo, chamado de História de Susana, que é o capítulo 13. 13? Só tem 12. É o 13. E o terceiro é Bel e o Dragão, capítulo 14. Ou seja, a Bíblia Católica tem Daniel 14. Daniel 13, Daniel 14. Se um dia alguém mandar você ler Daniel, capítulo 3, versículo 90, pode saber que o cara é católico.
Além desses três, além desses, há mais 3 livros apócrifos que não foram incluídos no cânon de Trento. Por que a gente menciona Trento? Porque em 1546, na Contra-Reforma, foi quando esses livros foram definitivamente aceitos pelo catolicismo. Eles já vinham sendo aceitos ao longo dos séculos, mas não havia uma chancela oficial. E os reformadores, eles se valeram dizendo assim: nem vocês até hoje aceitaram para valer esses livros. Então por que insistem que devem estar? Então Trento disse: então vamos aceitar. É no Concílio de Trento que eles são declarados canônicos. Ainda que o processo é muito anterior e muito antigo. Sobre essa parte específica, então vamos agora entrar mesmo no ponto específico. Quando que os apócrifos apareceram pela primeira vez? Em texto bíblico. Apareceram na Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego, feita em Alexandria, no Egito, por volta do ano 150 do primeiro século. 150, ok? A Septuaginta, então, ela é conhecida às vezes como cânon alexandrino. E ela colocou os apócrifos. E esse é o maior de todos os argumentos a favor de incluir os apócrifos. É o único argumento que a gente diz: tem alguma coisa aí, tem. Porque a pergunta sempre é: por que colocaram lá, né? Se eles não eram para estar, por que é que esses judeus, não lá de Jerusalém, não lá da Palestina, mas judeus helênicos, judeus de influência grega, judeus lá de Alexandria, que era na época o grande centro intelectual do mundo, por que é que eles colocaram os apócrifos nessa tradução? E essa pergunta que tem que ser respondida, ok? Mas além disso, e eu vou responder daqui a pouquinho, depois eles foram incluídos na primeira tradução latina, em 170, chamada de Ítala, em 170, porque ela foi feita não do hebraico, mas do grego. Quando Jerônimo fez a sua versão latina do Antigo Testamento, em 405, 3 séculos depois, 405, a famosa Vulgata, em latim vulgo, povo, popular, né? A Vulgata, a popular, linguagem do povo. Ele incluiu com relutância os apócrifos, não queria, mas colocou, porque disse: eles vêm sendo lidos e admirados por muitos. Ele botou uma observação, uma espécie de nota de rodapé. Ninguém lê nota de rodapé, então você sabe, depois todo mundo leu achando que fazia parte da Bíblia, mas ele disse que não tinha autoridade igual aos demais textos. Agora vamos lá, quais são os argumentos então? Argumentos levantados a favor do cânon alexandrino, ou seja, aquele que continha os apócrifos, e resposta. Primeiro, supostas alusões ao Novo Testamento, ou no Novo Testamento. A referência a mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição, lá em Hebreus 11:35, é tida como uma alusão a 2 Macabeus 7, que fala de uma mãe, uma viúva, que teve 7 filhos martirizados por Antíoco Epifânio. Mas o texto não fala que eles foram ressuscitados, apenas menciona a esperança da ressurreição. E a referência se aplica, no caso lá, aqueles não ressuscitaram, os mártires judeus, os 7 filhos da mulher foram mortos. Acredita-se que eles foram para o céu, mas não se fala em ressurreição. E essa referência se aplica melhor, a de Hebreus 11:35, à viúva de Sarepta e a sunamita, cujos filhos, tanto Elias quanto Eliseu, de fato ressuscitaram. Então, quando Hebreus está mencionando aí mulheres que receberam seus filhos, não é uma menção ao apócrifo ou ao pseudepígrafo, né? Macabeus é um apócrifo, mas uma menção a 1 Reis e 2 Reis. Esse argumento, portanto, não vale nada. Segundo argumento, esse é forte: inclusão na Septuaginta. Por que estão lá se não deviam estar? O fato dos apócrifos figurarem nas versões conhecidas da Septuaginta, então, é apresentado como um dos grandes argumentos, talvez o maior de todos. Contudo, primeira ressalva: nós só temos versões da Septuaginta preservadas
do quarto século. Sabe-se que ela foi feita no primeiro. Não há nenhum manuscrito do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, somente do quarto século. Ou seja, nesses manuscritos do quarto século, é possível que eles tenham sido adicionados então depois. Ninguém sabe. Não é um argumento seguro dizer que em 150 depois de Cristo, os judeus da Alexandria incluíram os apócrifos lá. Não temos essa certeza. Não temos texto, não temos manuscrito que ateste isso. O texto que nós temos é do quarto século. Lá está. Mas quem me garante que não foi só lá no quarto século que finalmente, já por influência de teólogos da época, os apócrifos foram aceitos? Além disso, e aí é o ponto principal, não foi Alexandria quem definiu o cânon hebraico. Uma tradução não se impõe sobre o original. O que é a Septuaginta? Uma tradução feita numa língua que seria o inglês de hoje, a língua que todo mundo conhece, para que outros povos tivessem acesso. Uma tradução feita a partir do texto hebraico original. Sabe-se com toda certeza que no texto hebraico original eles não estavam, os apócrifos. Mas então na primeira tradução eles estão. Por que e como? Essa é a questão, Por que e como? Então acredita-se que aquele grupo apologeta judeu de Alexandria queria dar conhecimento ao mundo gentil de toda a cultura hebraica, não só da Bíblia. E por isso eles traduziram também esses apócrifos, porque senão ficaria um vácuo muito grande. Quando é que acaba a história de vocês? 400 anos antes. Imagine, mais, Se eles estão traduzindo em 150 depois de Cristo, quando é que acaba a história de vocês? Há 600 anos atrás. Fica estranho, Então, eles traduzem os textos posteriores, porque eles querem trazer a história do povo judeu até os dias atuais. E por isso eles incluem também esses textos, ou seja, o objetivo não foi canônico, estabelecer um novo cânon. O objetivo foi apologético, apresentar a fé judaica perante os estrangeiros. Filo, que era um judeu de Alexandria, do tempo de Cristo, entre os anos 20 e 40, ele é contemporâneo de Jesus. Embora tivesse citado prolificamente o Antigo Testamento, nunca citou os apócrifos como inspirados ou como escritura. Nem Joséfo, outro apologeta, entre os anos 30 e 100, ele explicitamente exclui a apócrifa do cânon. E ele também é de fora, de Israel. Ele está enumerando os livros do Antigo Testamento como sendo 22 que compõem o cânon judaico-palestino. O fato é que o judaísmo oficial em todos os tempos e lugares nunca aceitou os apócrifos. E o Concílio de Jamnia não os incluiu. Então, o argumento da Septuaginta pode parecer forte, mas não é. Porque uma tradução não se impõe sobre o original. Quem tem a palavra final não é a tradução. Quem tem a palavra final é o original. O texto original hebraico não tinha os apócrifos. Razão pela qual até hoje não se mantém. E basicamente, meus irmãos, eu teria mais coisa a falar, mas nosso tempo já avançou absurdamente. Então eu vou parar por aqui, e retomo depois para falar do cânon do Novo Testamento, que vai ser mais breve, só umas 3 horas por aí, tá?